Operações com números racionais. Para introduzir a operação com os números racionais, temos como pressupostos os invariantes apontados por Vernoux na teoria dos campos conceituais, equivalência e ordem. Ordem. Para trabalhar a ordem invariante apontado por Vernoux, lembramos que os números podem ser representados numa reta numérica e que, para dar um sentido aos números escritos na forma de fração, escolhemos uma régua graduada, ampliamos o espaço de 0 a 1, dividimos esse espaço em 16 partes iguais e com isso nós temos um 16avos, 2 16avos corresponde ao oitavo, 4 16avos corresponderia a 1/4 e assim por diante. Representação das frações na reta numérica. Pegamos esse aplicativo, cuja autoria é a Luciana, e ela utiliza dois controles deslizantes, um para o numerador, outro para o denominador. De modo que quando eu mexo nesses controles, ele vai mexer nas frações. Olha, se eu peguei 5, se eu pego 6, as frações. Se o numerador é menor que o denominador, a fração está compreendida entre 0 e 1, da mesma forma como estava lá na régua que eu mostrei para vocês. Agora, se o numerador é maior que o denominador, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma parte inteira e aí a fração. Eu passo a ter o que? Um número, uma fração imprópria, um inteiro e 1/4. Então, é dessa forma que funciona a representação dos números racionais na reta numérica. Um outro site que também é muito interessante e que tem uma forma bastante interativa é o do portal da UBMAP, né, que vai trabalhar com as frações e o seu primeiro contato. Escolhemos agora um aplicativo que vai dar a questão de ordenação das frações. No aplicativo anterior, a gente representou as frações na reta numérica. Aqui, nós vamos mostrar a ordenação. Ao mostrar a ordenação, é importante perceber o significado de cada fração. Então, vamos lá, eu tenho 1/4, depois eu tenho 3/4. Portanto, 3/4 é maior que 1/4. Aí eu tenho 4/6, aqui é a mesma coisa que 2/3. Então, 2/3 ele é menor do que 3/4. Aí eu tenho 8/4, que vai me dar 2, e 7 dividido por 3 dá 2 e alguma coisa. Então, na realidade, eu teria 1/4, aí eu tenho 2/3, 2/3 é menor que 3/4, aí isso aqui é menor que 2, e esse daqui vai dar um pouco maior que 2. Vamos falar então agora da equivalência. Lembrar a definição. Relações de equivalência são as que possuem as seguintes propriedades. São reflexivas, ou seja, dado A é equivalente a A. São simétricas, se A é equivalente a B, B é equivalente a A. E são transitivas, se A é equivalente a B, B é equivalente a C, então A é equivalente a C. Então, por exemplo, essa situação problema. Dois objetos cairão com a mesma taxa no vácuo? Galileu foi o primeiro a testar que esse princípio de equivalência e foi seguido por muitos outros, incluindo o astronauta na Apollo. Veja outros exemplos de equivalência. Pode me dar uma porção de aipim? Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer uma de macaxeira, ou seja, eles estão se referindo a um mesmo produto. Bom, mas a relação de equivalência pode estar diretamente ligada à noção de igualdade na escola, né? Então, na relação de igualdade, eu tenho se 3 mais 4 igual a 7, e 2 mais 5 igual a 7, e 3 mais 4 é igual a 2 mais 5. Então, essas são chamadas relação de equivalência na igualdade. Nem sempre todas são, acabei de mostrar aquelas do
do produto da macaxeira. Mas tem, por exemplo, João mora em São Paulo, Luiz mora em São Paulo, então João e Luiz moram em São Paulo, ou seja, são relações lógicas. Na figura abaixo, vamos representar uma relação de equivalência de igualdade. Então, qual dessas figuras eu tenho uma igualdade? Na realidade, para que vocês possam observar e concluir. E tenho aqui de lado uma ilustração. Bom, a relação de equivalência no cotidiano não está só nas brincadeiras ou só nos números. A gente vai encontrar também quando a gente vai comprar algum produto, principalmente algum produto na área de construção. Eu peguei aí a questão da medida dos diâmetros dos canos de PVC. Então veja o seguinte, existe uma relação de equivalência entre polegadas e centímetros. Em geral, nós costumamos a falar em centímetros, mas quando se vai trabalhar nesta área, se utiliza a questão da polegada. Então, meia polegada, quanto corresponderia aos centímetros, uma polegada e assim por diante. Apresento para vocês aqui quais seriam os resultados a partir de fazer uma ligação entre essa régua que mede centímetros e polegadas. Então, meia polegada é aproximadamente 1,3 centímetros, uma é 2,5 e assim por diante. Bom, vamos ver agora como é que é essa noção de equivalência na geometria, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, esse jogo, que é o jogo de dominó, e aí a gente tem que buscar, para jogar o jogo, eu preciso buscar a pedra equivalente. Então, se eu tenho na minha mão esta figura, eu preciso buscar ou uma que é equivalente a 1/3, ou uma que seja equivalente a 2/4, né? Aí eu fui buscar aquela que é equivalente a 1/3, ou seja, 2/6, e agora eu tenho que buscar uma equivalente a 1/4 ou uma equivalente a 2/4, ou seja, meio também. E aí eu continuei, peguei uma figura que era 1/4. Então, quando eu estou fazendo o jogo de dominó, eu estou buscando qual é a peça equivalente. Bom, nesse contexto, né, as operações invariantes centradas na teoria, as conceituais de Verneau, precisam sempre ser retomadas. Então, os invariantes, no caso da fração, já falamos, ordem e equivalência. Vamos explorar um pouquinho mais a equivalência. Para isso, eu escolhi um aplicativo, também lá do GeoGebra, e nesse aplicativo vocês vão observar um pouco a orientação que eu gravei. Para isso, eu escolhi um aplicativo que é do GeoGebra, e aí nessa primeira, à minha esquerda, tenho esse material em verde, eu não consigo mexer com o numerador. Eu só consigo mexer com o denominador, então até que eu mexo o denominador, eu estou também multiplicando o denominador por um determinado número, né? E aí, à medida que eu vou multiplicando, ele vai fazendo as frações equivalentes. Então, eu tenho 1/3, é equivalente a 3/9. Se eu mudo aqui o denominador, 4, o equivalente vai ser 3/4, que eu estou multiplicando por 3, ou se eu multiplico por 4, ou multiplico por 1, o 2 e assim por diante. Então, aqui à minha esquerda eu tenho frações equivalentes, cujo numerador é sempre 1. À minha direita eu posso mexer com o numerador e o denominador. Então, aqui eu tenho o denominador 2 e o numerador 2, o denominador 3. Então, eu vou mexer no numerador, e aí vou mexer no denominador, e aí eu vou tendo o quê? Vou tendo as frações equivalentes, e ela vai me dizendo essa fração equivalente é multiplicada por que número? Pelo número 5. Então, aqui eu também posso mexer no número, tá? Multiplicar por 4, por 6 e assim por diante. E aí, é interessante aqui a gente mudar o numerador, né? Então, eu tenho 2/5. Qual é o equivalente a 2/5? Eu tenho multiplicado por 4, dá 4/20, ou então
10/25 ou ainda 12/30. Então, o objetivo desse aplicativo é mostrar qual é o significado das frações equivalentes e mostrar que, na realidade, elas representam o quê? A mesma quantidade, embora eu tenha aqui uma divisão grande, né? Tenho 12 pedacinhos em 30, aqui eu tenho, olha, eu tenho 5 pedacinhos em 20. Bom, nós falamos de frações equivalentes, mas o objetivo de estar trazendo essa noção de valores de frações equivalentes é para determinar como que a gente pode calcular depois as operações. Para isso eu peguei um quadro, esse aqui é uma brincadeira interessante que a gente pode dar para os alunos, que eu posso ter os números que a gente tinha no aplicativo, aí várias frações e aí as multiplicações desses números. Então, aí você tem que 1/4 é equivalente a 5/20, 2/3 é igual a 14/21, 2/5 a 8/20, 3/7 a 9/21. O objetivo de estar falando sobre a questão das equivalências é para preparar para a gente trabalhar com a soma e subtração das frações de denominadores diferentes. Né? Somar e subtrair frações de denominadores diferentes é buscar o que? A fração equivalente de mesmo denominador. Veja o quadro ao lado. Tá? Eu tinha aqui, eu quero agora somar 1/4 com 2/5, e aí fui buscar qual é equivalente de mesmo denominador, que é 5/20, e qual é o equivalente de mesmo denominador, que aqui é 8/20. Agora eu posso somar os numeradores, porque eles têm os mesmo denominador. A mesma coisa eu vou fazer para a fração 3/7 mais 2/3. Vou buscar aqui qual é a fração equivalente que tem o mesmo denominador. Então, 3/7 é 9/21, 2/3 14/21. Tem o mesmo denominador, agora eu posso somar. Como este número é uma fração imprópria, posso reduzi-la a um número misto, 1 inteiro e 1/20. Veja que essa questão de soma e subtração de frações esteve sempre presente na escola. Eu tirei a foto de um caderno de aritmética de 1942, que mostra, e ao fazer isso, eles vão buscar o que? Também a fração de mesmo denominador, mas vão utilizar o processo do mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que buscar uma fração equivalente. Bom, subtração de números racionais, adição e subtração a partir de aplicativos. Trouxe para vocês esse aplicativo, né? E aí, ouça um pouco como é que eu gravei as orientações. Esse aplicativo. Provavelmente vocês entrarem no GeoGebra vão encontrar outros aplicativos. E aí é o seguinte, a primeira operação que ele me dá é de adição. Eu tenho 1/3 mais 4/5. O que ele vai fazer? Para eu poder adicionar essas duas frações, eu vou precisar o quê? Achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, eu ponho aqui, ele vai achar o mínimo múltiplo comum, que é o quê? A fração equivalente. Então, 1/3 equivale a 5/15 e 4/5 corresponde a 12/15. Então, aí, para ter a soma desses dois produtos, basta eu colocar o quê? Um em cima do outro, e daí eu vou ter o quê? A soma das duas frações. Essa soma das duas frações é dado nessa resposta aqui, ó. A soma das duas frações vai me dar o quê? 17/15. Ele vai colocar um em cima do outro, então vai dar 17/15, ou seja, 1 inteiro e 2/5. Bom,
Vamos mudar agora o numerador. Então, vou de novo ter as duas referências da fração. E aí, agora, eu vou transformar o meu numerador em 2 e o meu denominador voltou a ser 4, mas ele pode ser outro. E aí ele vai obter uma fração equivalente a essa aqui, mas só que eu posso mudar o numerador dessa, né? Assim como eu posso mudar o denominador dessa. E aí o que acontece? Eu vou ter como numerador 3 e denominador 6, certo? Então, ele já colocou para mim qual é, eu vou tirar isso aqui, ó. Eu tenho 2 quintos mais 3 sextos. Eu não quero 3 sextos, nem quero 3 quintos. Eu vou pôr um pouquinho mais, 3 sétimos. Então, tenho 2 quintos mais 3 sétimos. E aí, o que eu vou ter que buscar o que? A fração equivalente de 2 quintos e 3 sétimos. Ele vai me dar a fração equivalente, basta multiplicar em cima e embaixo por 7. Aqui basta multiplicar em cima e embaixo por 5. E aí eu tenho 14,35 e 15,35. A minha resposta vai ser dada por esse roxinho, né? Que corresponde ao número de partes que eu tenho aqui, olha. Então, somar isso aqui vai me dar o quê? 29 sobre 35. Então, a gente teria que contar esses 29 sobre 35. Mas eu também posso colocar um em cima do outro. E aí eu tenho, dentro de 35, eu posso tirar algumas dessas coisas. E aí eu tenho o resultado 29 sobre 35. Bom, vamos lá agora mudar de novo, né, a fração. Vou pegar os duas referenciais, vou tirar o mínimo, vou pegar agora um outro numerador, né? Esse aqui já não tenho mais. Mas aí é o seguinte, eu vou pegar o numerador 3 quintos, e aí eu vou fazer o seguinte, 3 quintos, 3 décimos, eu vou mudar o denominador para um número maior ainda, aqui, ó. E agora eu vou fazer a subtração. Veja que ele vai me dizer, o subtrativo é maior que o aditivo. Então, isso significa que eu vou ter, nesta operação, um resultado negativo. Vamos ver o que acontece quando eu tenho o mínimo. O mínimo, eu tenho que multiplicar 7. Aqui, 8. Aqui você viu que o mínimo ele sempre está usando o produto, né? Então, eu tenho 21,56, 24,56, ou seja, 21,56 é menor. Então, isso daqui vai dar um número negativo, tá? E aí, ele vai me dar uma resposta que eu não dei aqui. Eu vou pôr aqui para cima e para baixo. E aí, ele vai me dar que eu tenho um número negativo e a resposta, ele não me dá essa resposta aqui, ele só vai me dizer que ele é menor. Então, isso significaria que eu vou ter 3 sobre 56 avos. Vamos pegar um número menorzinho, né, para denominador. Então, vamos lá, tirar aqui, subtração, vou fazer um denominador aqui, por exemplo, 3 quartos. E aqui um denominador, por exemplo, 2 sextos, 2... Não, aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui... peraí que eu vou tirar daqui. 3 quartos, eu vou querer aqui, ó. 3, o denominador, vou fazer o denominador e o numerador 2 e o denominador 7. Acho que dá um número bom pra gente ficar olhando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai achar o mínimo, ou seja, ele multiplicou
por cada um deles, e aí eu tenho a subtração. Para a subtração, veja, o numerador aqui é maior que esse numerador, portanto, ela vai ser positiva. Eu posso colocar um em cima do outro, e aí eu vou ter uma parte, esse vermelho que é o comum, é o positivo, e aí ele vai me dar essa resposta. Quando eu ponho para cima, ele lê e diz, é 13 sobre 28 avos. Bom, aí vocês podem continuar brincando com isso, né? Quanto mais partes, o que é importante perceber é que quando ele vai buscar a fração equivalente, ele na realidade multiplica, né? Pelos denominadores. O denominador daqui era 7, ele multiplicou por 7. O denominador aqui era 4, multiplicou por 4. Vamos agora falar sobre a multiplicação de frações de mesmo denominador. Então, veja no gráfico, eu tenho um quadrado de lado 3 por 3, aí eu tenho um outro quadrado de lado 3 por 3, no primeiro eu marco 1/3 e no segundo eu marco 2/3. Bom, para saber a multiplicação, basta sobrepor os dois quadrados. E aí, ao sobrepor, eu tenho que a parte comum. A parte comum vai ser o quê? 2 em 9, porque era 3 por 3. Então, multiplicar frações de mesmo denominador é multiplicar os numeradores e os denominadores. Para entender por que multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador no produto de duas frações, foi elaborado esse aplicativo. Esse aplicativo tem como base duas frações que são manipuláveis pelos controles deslizantes, e aí a ideia é sempre a sobreposição. O primeiro tem base 5, né? E o segundo tem altura 4. Tá? Então, ao arrastar o segundo sobre o primeiro, eu consigo determinar quais são as partes resultados dessa multiplicação. Para poder mexer com as minhas frações, eu mexo nos controles deslizantes, e aí eu tenho, por exemplo, 3/5 vezes 3/7 ou vezes 4/7. Se eu colocar em cima, eu vejo o número de partes comuns, que na realidade são 12, enquanto em 5 por 7. Essa é a solução. Vamos experimentar uma outra fração, né? Mudamos agora a fração para 4 e o denominador diferente, então eu passo a ter o quê? Uma divisão de base 7, na seguinte eu vou ter a divisão, a altura, eu estou com uma altura 4, e aí se eu passo um sobre o outro, o produto vai me dar o quê? 12 pedacinhos iguais em 28. Observe que o controle deslizante tem limites. Quando a gente vai elaborar um aplicativo, a gente estabelece alguns limites. Aqui o autor estabeleceu um limite que está me dando a impressão até 10, não é isso? E aí, se eu acabo tendo excesso de 10, olha, então 9/4, veja que na realidade ele não consegue me dar a resposta adequada, eu não consigo ver na representação gráfica. Vamos falar agora de divisão de frações, né? Na divisão de frações, a gente tem que lembrar o seguinte, que divisão corresponde a determinar o número de partes iguais
ou de verificar quantas vezes uma dada fração cabe em outra ou em um número inteiro. Então, a estratégia é reduzir as frações ao mesmo denominador, ou seja, escrever as frações equivalentes e dividir os numeradores. Por exemplo, se eu vou dividir o número inteiro 2 por 1/5, eu vou reduzir ao mesmo denominador, que é 10/5, divididos por 1/5, isso vai dar 10 sobre 1 e vai me dar 10. Que é um pouco que vai acontecer com esse aplicativo. Temos duas formas de fracionar. Dividir um Primeiro, inteiro por uma inteiro fração é ver por uma fração. Então, quantas dividido partes eu por meio tenho vai dar dessa duas fração dentro partes. do inteiro. Eu posso Então, aumentar aqui, observe né? que nesse caso Inteiro eu dividido tenho por 5 vai 1 dar 5 dividido por partes. meio, A ideia isso é vai me dar quantos 2, ou cabem seja, em no 1. inteiro eu tenho E duas aí, na partes. realidade, é Se como eu se eu mexer com os reduzisse denominadores, se eu mexer com o denominador, eu vou ter outras partes. Continuando, divisão de frações, agora temos dividir uma fração por um inteiro. Então, eu tenho 1/5 dividido por 2. Se eu reduzo ao mesmo denominador, é a mesma coisa que ter 1 sobre 10, ou seja, dividir 1/5 por 2 vai dar o quê? 1/10. Vamos falar agora sobre divisão de frações, de duas frações de denominadores diferentes. Então, nós temos a primeira fração representada por A sobre B, 4/5. A segunda fração é representada por C sobre D, 2/5. E eu estou dividindo 2/7 por 2/5. Isso significa saber quantos 3/5 cabem dentro de 2/7. Para isso, eu vou mexer aqui nos meus controles deslizantes e vou mudando as minhas frações. Então, eu tenho uma fração que é 2/5, e aí depois eu vou mexer na minha outra fração, que é também, eu peguei 2/8, e aí eu peguei aqui 1/5, eu peguei 3/5. E aí vamos analisar um pouco como é que fica essa divisão. Então, eu tenho, quero saber quantos 1/5 cabem em 2/8, mas eu preciso reduzir ao mesmo denominador. Lembrar que 2/8 é a mesma coisa que 10/40, certo? E que 1/5 é a mesma coisa que 8/40. Então, eu quero saber quantos 4/40 cabe dentro de 10/40. À medida que eu mexo nesses controles aqui, eu vou percebendo os valores. Olha, veja, ele vai me dando, aqui corresponde ao 10/40, a 10/40. Embaixo eu vou ter a representação, quanto que é 8/40, tá certo? Aí dentro. E aí, se eu movimento esse 8, também ele vai me dar a relação entre essas partes. Observe que se eu posso mudar, né? Mudando o divisor, e é sempre lembrando que dividir é ver quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. Então, agora aqui eu tenho uma fração cuja a divisão vai me dar uma parte menor do que 1, né? Quantas vezes 2/3 cabe em 2/8? Vocês vão perceber que é menor que 1. Então, vai dar, aí eu posso pegar de novo o meu controle aí, deslizante, e observar como é que essas coisas vão acontecer. Ó, 16 sobre 24, ele cabe menos que uma vez, certo? Eu também posso pegar o meu outro controle e ver quantas... Aí, ó, ele vai me dar, eu levanto, e ele não tá indo, mas eu tenho que mexer lá, quantas vezes cabe. Então, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando com a divisão. Sempre o conceito de quanto cabe, quanto o divisor cabe no dividendo.
Nossas referências bibliográficas. A maioria dos sites, dos aplicativos que utilizamos estão registrados aqui nessas referências. Soma das frações, multiplicação. Na divisão, a gente tem duas propostas e depois tem ainda um site final que fala sobre a questão de fração própria, imprópria e número misto.